Carlos Bolsonaro, o vereador, filho do ex-presidente, culpou o governo Lula pelos desdobramentos das investigações. Abre aspas. Alguém tinha alguma dúvida que a PF do Lula faria isso comigo? Fecha aspas. Foi o que postou no X, no antigo Twitter, né? Justificativa. Creio que os senhores já sabem. Eleições em 2026. Acho que não. É só coincidência. Ele colocou duas exclamações, mas acho que era uma frase só, né? Acho que não. Ah, não. Ele quis dizer ali com ironia, né, que é tudo coincidência. O ex-presidente Bolsonaro e o deputado federal Alexandre Ramagem, do PL, também foram indiciados. E aí, Cocho, a PF do presidente Lula está perseguindo o Carlos Bolsonaro? Ele preferia ser investigado pela PF do Bolsonaro, né? É claro que mudou o governo agora. O presidente é o Lula, não é a PF do Lula. A Polícia Federal é um órgão de Estado, não é um órgão de governo, né? Para servir o governo de turno. Eu queria perguntar ao Samuel se ele acompanhou a transição de governo, que esse nome, Luiz Fernando Correia, já era visado pelo pessoal que cuida da área de segurança, informação do PT. Não queriam que ele fosse para o cargo para chefe da BIM. Até porque ele levou vários que eram da equipe de confiança do Bolsonaro, né, como assistentes dele e tal. Então, houve uma pequena crise no começo do governo por causa disso, que não queriam ele. O Renan Calheiros, que tinha que aprovar o nome dele para o senador, para ser o chefe da Polícia Federal, se recusou a fazer como é que fala? Sabatina desse Luiz Fernando Correia. E o Lula tanto insistiu que acabou conseguindo colocar isso. Foi no começo, quer dizer, antes de começar o governo. E agora, mais uma crise que surge no governo que surgiu por culpa do próprio governo, né? Não foi uma coisa, não foi a oposição que plantou ele lá, foi o próprio governo que colocou ele lá. E realmente o que era para ser um problema do Bolsonaro, do Carlos e do Ramagem, virou agora um problema do governo também, né? Cocho, é verdade, e não só nesse caso da BIM, né? Nós já vimos esse caso da BIM surgindo, vindo à tona no ano passado, ao final do retrasado, já no governo Lula, e foi mantido ele à frente da direção da BIM. Também vimos problemas semelhantes com a Polícia Rodoviária Federal, também vimos problemas semelhantes com a Polícia Federal, também vimos problemas semelhantes no GSI e também em outras áreas do Ministério da Defesa. Então, tudo isso está ligado, né, à mesma temática, vamos dizer assim, da segurança pública e da defesa, né, que acabam tendo os mesmos atores ali, políticos atuando nisso. O Lula optou por um caminho que é muito criticado dentro do próprio Partido dos Trabalhadores e em grande parte da aliança mais à esquerda do governo, muito criticado por ser um caminho de conciliação em que esses segmentos organizados têm mais voz para dentro do governo do que o governo de comando para cima deles, né? Então, isso já é uma crítica que é feita constantemente ao presidente Lula. Foi uma opção dele de não confrontar, de tentar ganhar a simpatia, atuar com aumento de recursos, enfim, ganhá-los, né, ao longo do tempo e não confrontá-los ideologicamente, vamos dizer assim. E nós vemos que os resultados estão tardando, mas não deixam de chegar, né? Uma hora é preciso fazer a substituição e toda aquela tentativa de não ter o desgaste acaba, às vezes, redundando em um desgaste muito maior. É o caso, por exemplo, e eu termino aqui, do INSS, que é um problema que já era sabido, que foi herdado de outro governo, mas que optou-se por caminhos medianos de modulação da coisa, não trazer aquilo a público e apontar, olha, herdamos este problema do governo anterior. Não, vamos tentar apurar isso internamente e resolver sem alarde. Quando veio a público, não deu mais para colocar na conta do governo anterior e caiu muito mais na conta do atual governo. Então, acho que o presidente Lula tem, de fato, assim, levado essa conta longe demais e cada vez ela tem ficado mais alta para ele, né? Sem que ele consiga repassá-la para o governo que o antecedeu. Aqui comigo, no próximo bloco, vamos falar sobre as questões internacionais, porque Trump assume de vez o protagonismo político na guerra entre Israel e Irã. O presidente exigiu que a teocracia persa se renda incondicionalmente.
Falou também sobre o líder, o Ayatollah Ali Khamenei, do Irã. Diz que ele é um alvo fácil. Será? Daqui a pouco, depois do intervalo, as análises. Até já. Bom, a gente continua aqui no YouTube ao vivo. Deixa eu perguntar para o Samuel, porque ele não participou do debate. A gente falou mais cedo sobre a delação do Mauro Cid. O Samuel, não sei se você estava acompanhando aqui a entrevista com um advogado, né, que apresentou as provas. E aí, o que você acha disso tudo? Bom, as defesas têm que fazer o trabalho delas, né? Defender os seus clientes. Essa é, de fato, não sou da área jurídica, mas me parece bem criativa a tentativa de anular a delação, apontando que havia um vício de consentimento, que não havia o desejo dele de fazê-lo, quando ele já, mais de uma vez, afirmou que, né, foi voluntário, que desejava fazê-la, que aquilo é fiel ao que ele pensa, o que aconteceu. Agora ele traz uma informação externa, né, um diálogo externo, em que o Mauro Cid reconheceria enfim, a uma parte interessada, que no final é isso, o advogado de uma das partes é a parte interessada, que não, de fato aquilo é verdade, ele foi forçado. Bom, eu como leigo observo que há algumas declarações dele diante de servidores públicos que têm fé pública de que é verdade, e diante de uma parte interessada que ele diga que não é verdade, dizendo que não é verdade. Numa hierarquia de informações, aí deve valer mais aquela declaração que ele faz diante de servidores públicos que têm fé pública na sua transcrição, enfim, na sua inquirimento do réu ou do colaborador. Acho difícil que o ministro Alexandre de Moraes acate esse pedido de derrubada da delação, né? Acho que isso, inclusive, é bem esperado. Inclusive, o ministro já demonstra, né, que foi uma tentativa de golpe que aconteceu e agora está apurando a participação de cada um. Uma delação do Cid que diga que não houve golpe, que ele não tentou participar de um golpe, que ele não sabe nada de golpe, contradiz tudo aquilo que o processo já está demonstrando e que ele mesmo já afirmou diante de servidores públicos com fé pública que é verdade, que ele sabe, que ele não foi forçado a dizer nada disso. É um disse-me-disse, mas no disse-me-disse entre uma parte interessada e servidores com fé pública, eu acho que não é muito difícil do ministro escolher o lado dele.